Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. O meu nome é Gwena Figueiredo e eu sou Gweninha para os amigos. O Samuel Fellerhamel, que é um perito federal aposentado, ele colocou assim em seu livro: a análise grafoscópica não pode se basear unicamente na procura de semelhanças e diferenças entre duas escritas. E aí ele coloca o exemplo que eu estou colocando aí na tela. Acredite, são duas pessoas diferentes que escreveram a palavra banana. Se você for analisar só a forma da palavra, muito provavelmente você vai dizer que foi a mesma pessoa. Precisa ser um estudo muito abrangente, uma minuciosa e aprofundada análise de hábitos gráficos. Ele coloca assim na nota de rodapé: palavras produzidas por duas pessoas distintas, mas que apresentam morfologias muito semelhantes. Se elas fossem comparadas apenas quanto a seus detalhes morfológicos, poderia haver a suspeita de unicidade de punho, ou seja, de ser uma única pessoa. Afinal, ninguém consegue escrever uma palavra duas vezes de forma idêntica. A distinção de suas autorias gráficas ficaria mais evidente se fossem considerados os hábitos gráficos de seus autores, mas isso só é possível quando se analisam diversos exemplares concomitantes. Então, nunca se baseie em uma única palavra para poder fazer essa comparação. Aqui, a gente até poderia dizer que é a mesma pessoa. Mas quando se repete em várias quantidades, você vai ver o seguinte, que aquela pessoa ela se aproxima mais da pauta, o N dela ela é mais aberto, uma escreve em posição mais ascendente e a outra escreve de forma mais paralela à linha, mas nós precisamos de quantidade de padrões para poder fazer uma comparação, uma análise de hábitos confiável. E aí, novamente, ele faz uma comparação, e na figura 3 que eu vou colocar aí na tela, ele coloca duas digitais, e ele coloca assim: essas duas impressões datiloscópicas foram produzidas pela mesma pessoa, pois apresentam os mesmos acidentes e pontos característicos, nas mesmas posições relativas. Como os detalhes considerados não dependem de fatores comportamentais como hábitos, mas da anatomia física da pessoa que os produziu, não é necessário examinar outras impressões, ou seja, você não precisa de uma grande quantidade de digitais, você precisa de uma só. Continuando, você não é necessário examinar outras impressões para confirmar se cada acidente indicado pelas setas é constante na pele dessa pessoa ou se seria alguma característica que não pertence a ela, mas que apareceu fortuitamente nessa marca. Isso definitivamente não faria sentido, a não ser para regiões em que a impressão apresentar baixa nitidez. O que ele está falando? Ele está comparando duas impressões digitais e é bem no meio do polegar. Se fosse a beiradinha da digital, ele até poderia pedir uma segunda digital para poder fazer a comparação, mas aqui não é o caso. A perícia grafoscópica, diferente da datiloscópica, precisa de quantidade de padrões para que você possa estabelecer um padrão de repetição na escrita de cada pessoa. Número 3, ele fala assim: hábitos gráficos e elementos identificadores da escrita. Como já foi visto, o processo de alfabetização consiste basicamente na automatização de sequências de movimentos musculares necessários para a produção de símbolos gráficos. Bem, como ele não é da pedagogia, ele resumiu assim, mas a alfabetização é bem mais ampla do que isso. Ele resume a alfabetização como o que é obtido por meio de repetições sistemáticas.
Pode ser que ele tenha sido alfabetizado assim, naquela forma de cartilha, B com Abá, B com Ebé, mas a alfabetização não é exatamente assim. Hoje existem várias outras técnicas. Mas isso não vem ao caso. O que ele diz é que durante esse processo de alfabetização, cada pessoa desenvolve particularidades em suas sequências de movimento, que podem ser consideradas hábitos gráficos. Entenda-se por hábito um comportamento específico que é realizado sem a necessidade de pensar ou planejar e que é adquirido gradativamente ao se repetir com grande frequência uma determinada ação. Então, é o hábito gráfico que faz com que a pessoa tenha uma caligrafia semelhante, faz com que ela não amanheça cada dia com uma letra diferente. É o hábito gráfico que faz permanecer a semelhança da letra dela do dia anterior e do dia posterior. Ou você vai analisando a criança e vai vendo a evolução da letra dela. As características que permanecem, que não se alteram, são elas que são chamadas de hábito. E ele continua assim: hábitos são, portanto, características comportamentais e, como tal, sujeitas a variações e alterações e também imitações. Se é um hábito gráfico, como é que ela é sujeita a variações? Você não consegue executar a mesma letra duas vezes de uma forma idêntica. Enquanto você escreve, você pode estar mais ou menos estressado, mais ou menos concentrado. Você pode estar em pé, você pode estar apoiado. Então, existem situações que vão provocar alterações na sua escrita. E ela também está sujeita a imitações. Nisso, diz o Samuel, contrastam com as características anatômicas abordadas na sessão anterior. Quer dizer, e ainda tem o formato da mão, né? Às vezes a criança não tem todos os dedos, ou a mão da criança é extremamente pequena e não consegue abraçar o lápis da forma correta. Então, quanto às características anatômicas, elas não podem ser alteradas, a não ser sob condições extremas, quer dizer, coloca uma prótese na mão da criança. Mas, para que alguém altere os seus próprios hábitos, diz o Samuel, ou imite os hábitos de outra pessoa, são necessários 3 fatores. Primeiro fator, motivação. Segundo fator, conhecimento da existência desses hábitos. E o terceiro fator, capacidade física e intelectual. Então, vamos pensar na motivação. Por que alguém se empenharia em falsificar a letra de alguém? Então, aquele que está sujeito à falsificação, você precisa analisar a possibilidade de que aquela pessoa possa oferir vantagem financeira, ainda que indevida, porque ninguém vai querer, vou me empenhar, tem alguém que se empenhou em imitar, em falsificar a letra de um morador de rua. Não tem lógica. Você tem que analisar e pensar o possível falsificador, como ele poderia ter conhecimento da existência desses hábitos. O que não é percebido dificilmente é alterado, ainda que dificilmente e ainda mais dificilmente será imitado. Então, o falsificador, você tem que pensar, se ele é um falsificador, qual a chance dele ter conseguido a assinatura dessa pessoa em algum momento? Não, ele é um médico, ele tem uma profissão onde a assinatura dele muitas pessoas têm acesso. Você precisa pensar em que condições essa pessoa teve acesso à assinatura de outra. Além disso, o falsificador precisa ter capacidade física e intelectual. Então, você vê lá, você está diante da pessoa que pode ser um possível falsificador. Aí você vê que a pessoa tem Parkinson. Aquela pessoa tem capacidade física? Aquela pessoa não tem capacidade de escrever nem a caligrafia dela sem tremer. Então, mas se a pessoa tem capacidade física,
Aí você olha, ela tem capacidade intelectual, ela tem um mínimo nível de alfabetização? O Samuel vai citar aqui Huber e Hendrick, eu acho que se pronuncia assim. Segundo eles, o ato de escrever é voluntário, mas segue padrões de comportamento adquiridos no passado e que se tornaram hábitos. A escrita é, portanto, uma atividade voluntária, é uma atividade consciente, embora a maioria das ações que a constituem seja executada de forma inconsciente. Ou seja, quando você está escrevendo, você está pensando no conteúdo da escrita. Estou escrevendo uma carta, estou copiando uma atividade para poder realizar na escola. Então, essa é a parte consciente da escrita. Mas escrita tem uma parte inconsciente, que é por que você sempre faz o A assim? Por que o seu T é assim? Por que a sua letra é tão pequena? Por que sua letra é tão grande? Esses hábitos são voluntários, você não fica se questionando o porquê do formato e das ligações que você usa entre uma letra e outra. O Samuel continua dizendo assim: em condições normais, uma pessoa decide quando escrever e o conteúdo da sua escrita, bem como a velocidade global com que escreverá. Então, se você está com pressa para escrever, existem variações que vão acontecer na sua escrita. Você tomou uma decisão prévia, tem que escrever isso aqui rápido, porque o ônibus que eu vou pegar já está saindo. Ou posso caprichar e fazer a minha letra aqui com tranquilidade, porque eu tenho o dia inteiro para poder fazer isso. Mas ele continua assim: mas dificilmente ela atentará para a sequência e o formato das letras que serão produzidas. Dificilmente, não é impossível. Eu, por exemplo, eu tenho toque quanto à minha própria letra. Eu exijo de mim uma letra bonita. Então, tipo assim, se eu estou escrevendo alguma coisa e o meu I saiu feio, volta e apaga, porque o meu cérebro não foca no conteúdo se a minha letra não sair com a perfeição que eu desejo. É por isso que ele fala que dificilmente a pessoa se atentará para a sequência e o formato das letras que serão produzidas. Mas não entenda que dificilmente é impossível, é só improvável. Digamos que eu sou a exceção. A pessoa não vai se atentar à forma de ligação ou à sua ausência entre cada letra e o par que faz com as vizinhas. Também não prestará atenção na pressão aplicada na caneta, as proporções dimensionais entre os traços produzidos e vários outros detalhes. Mas entenda que ele está se referindo a pessoas onde para elas a escrita não tem grande importância. Eu tenho prazer em escrever e olhar que eu fiz uma letra bonita, mas nem todas as pessoas se importam com isso. Pode-se dizer, portanto, que quando se escreve, há uma concorrência de ações feitas inconscientemente e ações conscientes. E o Samuel vai continuar dizendo assim, que em geral estas últimas estão relacionadas com o conteúdo da escrita. A maioria das pessoas está preocupada com o conteúdo da escrita e as primeiras com o formato e o estilo, ou seja, a parte inconsciente da escrita, porque elas seguem modelos aprendidos no passado e que se enraizaram profundamente na memória por terem sido reproduzidas inúmeras vezes, tornando-se hábitos. Então, digamos que eu sou exceção, eu sou muito mais atenta ao que para os outros é inconsciente. No que se refere à escrita, eu estou preocupada com o conteúdo daquilo que eu estou escrevendo, mas com a forma com que eu estou escrevendo, porque eu não me permito fazer uma inclinação para a direita ou para a esquerda. Eu gosto da minha letra em pezinha, eu gosto da minha letra proporcional, eu gosto que uma pessoa olhe para a minha letra e ela fale: nossa, que letra bonita. E mesmo que outra pessoa não fale, eu gosto de olhar para uma coisa que eu faço, porque nesse quesito eu sou perfeccionista. E o Samuel continua assim:
A análise grafoscópica é basicamente um trabalho de comparação entre duas escritas. Uma de autoria que já é conhecida, os padrões gráficos, e outra com a autoria a ser identificada, os escritos questionados. Mas não se trata de uma mera busca por semelhanças ou diferenças entre essas escritas, conforme será visto adiante. E aí, novamente, eu coloco na tela para você duas letras, duas palavras escritas por pessoas diferentes, mas com morfologias muito semelhantes, que você diria que pertencem à mesma pessoa e não pertencem. Essa é a figura 4 no final da página 6 do livro do Samuel. Ele continua assim: observa-se que existem algumas semelhanças e algumas diferenças entre essas duas escritas. A princípio, semelhanças seriam indicações de unicidade de punho, e as diferenças falariam em favor da dualidade de punho. Mas será que basta verificar se há predomínio de diferenças ou semelhanças para que se conclua sobre a autoria dessas duas escritas? Nesse exemplo dado, há predomínio de semelhanças ou de diferenças entre as escritas? Esse predomínio, seja qual for, seria suficiente para que se formule uma conclusão sobre a autoria desses escritos? E a partir de que ponto uma determinada escrita pode ser considerada diferente ou divergente? Por exemplo, uma pequena diferença no tamanho ou na inclinação do corte da letra T poderia ser considerada uma divergência grafoscópica? No exemplo apresentado, não seria possível responder a essas perguntas, pois comparações feitas nesses moldes de um para um, ou seja, eu só tenho uma palavra para comparar, não permitem distinguir o que seria efetivamente uma característica divergente daquilo que poderia ser uma mera variação da escrita de uma determinada pessoa. Ele enfatiza que nenhum profissional da área arriscaria emitir uma opinião formal com base em apenas um exemplar padrão. E ele continua assim: porém, durante a realização de exames grafoscópicos, tendemos a eleger dentre os padrões gráficos um único exemplar para o cotejo, geralmente o mais semelhante à escrita questionada, embora em alguns casos escolha-se o mais diferente. E ele continua assim: e vai prosseguindo-se a comparação, como se o exemplar selecionado fosse plenamente representativo de todos os demais padrões, o que parece um contrassenso, já que o critério empregado na escolha tende a ser uma similaridade com a escrita questionada. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes o perito pega lá, tem 60 padrões coletados, ele vai direto naquele que mais se parece, porque ele está escolhendo não aleatoriamente, mas por similaridade da morfologia. E o perito precisa levar em conta as relações com os demais exemplares coletados. Então, o que ele está falando? Você tem lá aquele montão de de padrões coletados. Ele vai falar sobre a eleição, qual é o padrão que você vai eleger para comparar. Essa eleição tende a ocorrer porque nossas limitações humanas não nos permitem comparar simultaneamente um grande número de exemplares, mas a metodologia que será proposta ajuda a contornar razoavelmente bem essa restrição. Então ele vai te ensinar sobre isso, porque você não pode simplesmente pegar, vou escolher essa daqui porque essa aqui é mais parecida, é mais fácil de provar que é da mesma pessoa. O Samuel continua: a análise grafoscópica, como o termo sugere, não deve se limitar a um confronto de duas escritas. É preciso que haja um exame profundo e abrangente de todos os materiais e informações relacionados com o caso em questão, o que inclui o estudo dos hábitos gráficos
dos possíveis escritores envolvidos. Então você vai estudar os padrões gráficos separadamente daquela pessoa que você tem o padrão questionado e aquela assinatura padrão. Ao ser concluída uma análise grafoscópica, deverá revelar, entre outras informações, se os hábitos gráficos do autor da escrita questionada são iguais ou diferentes dos hábitos gráficos do autor da escrita padrão, o que eventualmente permitirá que se conclua que as duas escritas foram produzidas pela mesma pessoa ou não. E o Samuel continua assim: é claro que os hábitos gráficos de um escritor se traduzem em características morfológicas em sua escrita, e é por meio delas que se descobrem os hábitos gráficos desse escritor. Mas nem todas as características gráficas observadas em uma escrita se devem a hábitos. Diferenciar umas das outras é importante tarefa para o analista. Como será visto, o simples fato de o perito basear o seu raciocínio em hábitos em vez de características mudará sua forma de trabalho e de avaliação dos resultados obtidos. Você precisa lembrar que você precisa estudar os padrões gráficos para que o seu laudo não seja impugnado. É melhor que você já tenha argumento, que você tenha estudado verdadeiramente os padrões, os hábitos gráficos daquela pessoa antes de fazer o seu relatório. Eu vou ler devagar para você digerir a informação. Samuel continua assim: características de uma determinada escrita que tenham relação direta com algum dos hábitos gráficos de seu autor e, portanto, que sejam relativamente constantes nessa escrita que você está analisando, mas que também sejam pouco comuns na população geral, são aqueles traços raros, podem ser considerados elementos identificadores da escrita. Então você vai analisar os padrões e dentro dos padrões você percebe que existe um comportamento que é raro. Opa, então você tem um elemento identificador da escrita que é extremamente importante para que você possa fundamentar o seu laudo. E novamente o Samuel vai citar Huber e Hendrick, 1999. E eles dizem assim: características da escrita relativamente independentes entre si e que variam conforme o seu autor e contribuem para a distinção de escritas produzidas por diferentes pessoas ou evidenciam as semelhanças entre escritas de mesma autoria. O que eles estão dizendo? Os padrões, os hábitos gráficos podem tanto provar que são da mesma pessoa ou tanto provar que são de pessoas diferentes. E o Samuel continua assim: a princípio, qualquer característica que seja constante ou ao menos bastante frequente em uma determinada escrita pode ser considerada como um elemento identificador, embora nem todas tenham o mesmo valor discriminativo, como será visto mais à frente. Então, como eu já mencionei para vocês, existem hábitos gráficos que eles são muito descarados, eles são muito evidentes. Então, quanto mais imperceptível for o hábito gráfico, e eu já estou antecipando o conteúdo, quanto mais imperceptível for ao falsificador, mais importante ela é para o perito. Número 4. O que é uma assinatura e tipos de assinaturas? O Samuel diz assim: para nossos propósitos, vamos inicialmente definir uma das acepções do termo firma. Firma como um símbolo gráfico que representa formalmente uma determinada pessoa e é usada para autenticar documentos por ela emitidos ou manifestar concordância com os termos de um documento que lhe foi apresentado. Isso é uma firma. Esse símbolo pode ser produzido manualmente pela própria pessoa, tanto sendo assinaturas como rúbricas, ou ser impresso
por um instrumento específico por ela adotado, que é o que chamamos de chancela. Em geral, os termos firma e assinatura podem ser usados como sinônimos, mas a rigor, a última é espécie, enquanto a primeira é um gênero. Traduzindo, o que o Samuel está falando? Você pode escrever o seu nome por extenso, o seu nome completo. Escrever o seu nome por extenso não é a mesma coisa que você assinar, do que você assinar um documento. Então, escrever o seu nome por extenso é uma coisa, e assinar é o que produz uma firma. E ele continua assim: a assinatura é uma firma produzida manualmente e usada como principal símbolo de autenticidade pessoal, de autenticidade que aquilo pertence a você. Rúbrica é uma firma abreviada, é a mesma coisa da assinatura reduzida. E ele menciona que rúbrica é usada para situações de menor criticidade, como a oposição de vistos sobre partes de um documento. Então, às vezes você tem um documento lá com 30 páginas, você não vai escrever, assinar ou escrever por extenso o seu nome, você faz a rúbrica. Folhas de ponto, correções, alterações feitas em um documento já concluído, por exemplo. Ou ainda quando se precisa autenticar muitas folhas em documentos extensos, reservando-se a assinatura principal apenas para a última. Portanto, o termo rúbrica será aqui empregado para referenciar firmas abreviadas, firmas curtas e de importância secundária. E ele continua: as assinaturas e rúbricas podem conter símbolos alfabéticos plenamente legíveis, geralmente consistindo no nome do seu detentor, mas as rúbricas também podem apresentar símbolos não alfabéticos, criados por uma determinada pessoa especificamente para ser usado como firma. Ou seja, o que Samuel está falando? Que a rúbrica ela é usada em situações de menor criticidade, mas existem pessoas que, pela decisão prévia de usar a rúbrica com maior frequência, elas podem incluir elementos que dificultem o seu reconhecimento porque elas usam aquilo ali no lugar da sua assinatura. E ele continua: são as assinaturas e as rúbricas ilegíveis. O termo rúbrica, portanto, não tem nenhuma relação com o fator legibilidade, apenas com abreviação ou simplificação. Há ainda situações intermediárias em que o signatário altera de forma muito personalizada algumas letras que constituem o seu nome, criando um formato diferenciado e exclusivo, embora ainda legível, ao menos parcialmente. Essas firmas podem ser chamadas de firmas estilizadas. Então, existem firmas, assinaturas ou rúbricas que são totalmente ilegíveis. Mas existem assinaturas e rúbricas estilizadas, onde você consegue fazer uma leitura parcial de que esse aqui é um S, o nome da pessoa é Sebastião. E aí eu coloco para você os casos que ele exemplifica, E ele coloca o seguinte: figura 5, exemplos de figuras. Número 1 é uma figura legível. A número 2 em questão é uma assinatura estilizada. E a terceira é ilegível. Também são mostradas algumas rúbricas próximo à borda inferior de um documento número 4. E ele encerra a página assim: um fato importante sobre assinaturas é que elas normalmente são os grafismos mais frequentemente produzidos por uma pessoa durante toda a sua vida, inclusive em relação à escrita do próprio nome. Consequentemente, a assinatura tende a ser o símbolo gráfico produzido com maior automatismo, espontaneidade e facilidade.
Por essa razão, espera-se que uma assinatura reflita mais fielmente os hábitos gráficos de seu detentor do que qualquer outro manuscrito de mesma extensão.